Eu vou começar aqui, eu até já me apresentei, né? Eu sou a Marina, eu sou orientanda da Silvia, eu sou da turma de doutorado do PPG-Com, e esse semestre eu estou à frente do GCC, mas estou sempre participando aqui também em todas as temporadas. A minha pesquisa é relacionando a comunicação na moda, nas revistas de moda, e a sustentabilidade. Então, seria o geral, assim, da minha pesquisa. E também fala muito sobre esse consumo online, que conversa bastante com o que a gente vai conversar aqui esse semestre. Aí, se vocês puderem também falar, se vocês quiserem ou levantar a mão, vocês podem abrir aí, sem problema. Pode falar, Moema. Oi, eu sou a Moema, eu sou mestra também em comunicação, sou professora, e eu estou participando do GCC para poder me reciclar mesmo, né? E eu quero tentar doutorado também, em setembro. E é isso. Prazer. E eu vou ter que sair um pouco mais cedo, tá? Porque eu vou dar aula. Tá bom? Tá certo, obrigada, Moema. Pode falar, Jonathan. Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim. Ai, beleza, eu tô testando meu fone novo. Eu sou o Jonathan, eu sou mestrando em comunicação. Na verdade, sou graduado em turismo e apaixonado por comunicação, então eu entrei num programa de comunicação daqui da UFMA. Então, no campus de Imperatriz, então a gente tem alguns campos aqui no estado, e aí eu entrei no mestrado aqui no PPG-Com daqui da UFMA do campus de Imperatriz. Atualmente, eu estou no GCC está na quarta? Desde a, desde a segunda, só que eu, infelizmente, na passada eu não consegui acompanhar tanto, né? Justamente porque eu estava tentando o mestrado por aqui, e aí estava no trabalho, sim, mas muitas coisas. Mas esse semestre, essa temporada, eu quero muito estar bem aqui, bem presente, porque justamente meu objeto de estudo o consumo digital, no caso, na verdade, o que eu estudo aqui, que eu pretendo estudar no mestrado, né, que eu estou na terceira semana de aula, é as interações, os relacionamentos que são realizados dentro da plataforma, dentro do Instagram, por meio de empresas de eventos, né, e também consumidores. Então, eu queria entender melhor esse cenário, assim, o que acontece nesse espaço, assim, essas relações que são criadas. Então, está sendo bem divertido para mim. Eu acho que cabe super com essa temporada. Então, estou muito feliz com os conteúdos também direcionados para essa área. Eu me sinto muito feliz aqui. Verdade, faz relação total. Quem mais quer se apresentar? Pode falar. Eu acho que é o... Pode falar, Samir. Ah, desculpa, é que eu tinha visto que outra pessoa tinha levantado a mão e ia deixar outra pessoa falar primeiro. Boa noite, meu nome é Samir, eu vim participar do grupo a convite da Fernanda, que é professora da universidade onde eu vim, que é a UERN, e eu sou formado em publicidade, passei um tempo mais no mercado, mas estou tentando me reaproximar novamente da academia, porque eu sempre tive vontade de fazer mestrado. E aí estou pensando em fazer, e justamente para essa área de consumo, tenho pensado um pouco e refletido sobre consumo de conteúdos de streamers. Então, mais ou menos isso. Relaciona também com o que a gente vai conversar de consumo online. Exatamente. Eu fiquei bem interessado quando eu vi os temas. Pode Boa falar. noite. Boa Meu noite. nome é Túlio, eu sou recém-entrado no mestrado, no programa de mestrado da UFC, sou orientado pela professora Silvia e, muito resumo, eu pretendo continuar estudando sobre processo de engajamento identitário, sobre pertencimento e identidade relacionadas a lugares. Meu foco vai ser em Fortaleza e obviamente, com viés voltado para a comunicação, a publicidade governamental, como é que ela desenvolve essas questões de
de relacionamento com lugares e como ela cria pertencimento à nossa cidade. Ou tenta, pelo menos, né? Essa é a questão. É mais voltado para a cidade, mas também de alguma forma está ali no consumo, né? Sim, não, absolutamente. É propaganda e é, sim, consumir a cidade. Tanto, enfim. Pode falar, Jordana. Obrigada, Túlio. Oi, gente, boa noite. Eu tô com probleminha na câmera aqui, não tô conseguindo ligar, mas enfim. Meu nome é Jordana, assim como o Túlio, também ingressei agora nesse semestre no mestrado, também sou orientanda da Silvia. E, em resumo do resumo, a minha pesquisa é sobre as ativações de marca dentro dos servidores de GTA Roleplay. Então, eu vou estudar as ativações de três empresas, né? A princípio, a gente ainda vai definir direitinho como que vai ser, mas é isso. E o GCC eu gostei muito, porque na temporada passada eu estava nesse processo de entrar, de fazer o projeto, de fazer tudo isso, e foi tudo muito louco, porque eu recém saí da graduação e entrei logo no mestrado e a minha cabeça um turbilhão de coisas. Mas eu me encontrei aqui, eu me senti muito, muito acolhida por todos, o grupo é maravilhoso, as pessoas são incríveis. E assim, a gente só tem a ganhar. A temporada passada foi muito massa, porque a gente falou de consumo simbólico. Foi muito bom. E esse semestre, nossa, eu fiquei muito feliz quando falaram que o tema ia ser consumo online, porque, querendo ou não, a minha pesquisa também se relaciona com isso, né? Porque eu também pego essa parte dos streamers, dos ADs, de como eles são patrocinados pelas empresas e tudo isso. Então, é isso, e sejam todos muito bem-vindos. Quem vai tentar os dos mestrados, doutorados aí, e podem contar com a gente. E é isso, gente. Obrigada, Jordana. Verdade. Esse tema todo mundo comentou mesmo, mas que bom que fizemos uma escolha boa. Porque tem tanta coisa para falar de recorte dentro do consumo, né? Mas a gente tentou abarcar o que poderia ser interesse de mais pessoas aqui. Quem mais quer se apresentar? Oi, Oi, estamos ouvindo. ouvi? Aham. Sou o Renan. Tô tentando voltar, que eu participei um pouquinho na primeira temporada, aí me afastei um pouco e tô voltando agora. Eu sou o Renan, não sou do PPG-Com, mas sou do PPAC da UFC, sou da Administração e Controladoria, mas sou publicitário, então eu estou dando uma volta de ano, mas ainda estudo sobre consumo. Minha parte é sobre consumo sustentável, consumo sustentabilidade, mas sempre estou aqui para voltar à minha área de consumo aqui na comunicação, né? Sim, muito bom também. Relaciona muito. Quem mais está faltando falar? Eu, Janice. Oi, Janice. Boa noite, gente. Deixa eu ligar aqui a câmera, estou parecendo uma maluca. Então, estou aqui desde a primeira temporada, né, com vocês. Renan, quem é teu orientador lá na administração, Murakami? Cláudia Burrâmara. Cláudia Burrâmara, porque o Murakami também está trabalhando com essa temática. Então, para quem não me conhece, né, estou aqui também desde o começo, adoro o grupo. Sou professora da UFC, estou afastada agora para o doutorado no PPG-Com da UFPE, né? Por alto também, minha pesquisa vai ser trabalhar com o consumo, né, feminino a partir de um mapeamento
das construções, as diversas construções simbólicas da beleza feminina no Instagram. Então, adorei quando vi que ia falar sobre esse consumo digital, porque eu pretendo fazer esse mapeamento, as temáticas de como elas são trabalhadas e apresentadas, né, saindo só do corpo hegemônico e tentando alcançar os diversos formas como a beleza hoje é trabalhada, né, e como ela é consumida através desses perfis, e tentar conversar um pouco com essas consumidoras, chegar numa recepção aí para analisar como isso está afetando as mulheres, né? Bem por alto, né? E é isso, fiquei bem feliz com a temática, vai super me ajudar, como me ajudou semestre passado também na construção do projeto, né? Que resultou na aprovação, né? Graças a Deus. É isso, gente. Boa noite. Ai, que bom, Janice. Maravilhoso saber disso. Falta mais alguém? A Fernanda. Pode falar, Fernanda. Vou falar bem rapidinho, gente, porque quero parabenizar também, acabei nem parabenizando a Jordana nem a Janice, porque como a gente estava junto no semestre passado, no GCC, e eu já parabenizei no grupo, então pareceu que, né, acabei parabenizando só o Jonathan, mas muito feliz aí, né, por essas pessoas que estavam com a gente lá, agora estão aqui de novo, já dentro dos programas. Eu tô com probleminha na câmera, tá, gente, por isso eu não liguei. E aí, vou falar um pouquinho de mim, né, gente, a minha pesquisa, a minha orientadora é a Silvia Belmino, né, e a minha pesquisa é sobre maternidade e consumo e interações em comunidades virtuais. Então, tem tudo a ver também com o tema do GCC nessa temporada, né? Consumo digital. Já quebrei minha cabeça aqui com esse texto que a Marina vai falar hoje, já anotei várias coisas, então está ajudando muito. E o meu trabalho, na verdade, a minha pesquisa tenta identificar essas várias construções de maternidade, né? Esses vários significados, sentidos de maternidade a partir das interações e do consumo que acontece em uma comunidade, né, em um grupo específico de WhatsApp, tá? Mas, assim, eu também acabo trazendo muito e buscando muito entender esse ecossistema para além desse grupo, né, que envolve Instagram, que envolve outras mídias e que são compartilhados no próprio grupo. Então, é sobre isso meu trabalho. E aí eu espero poder trocar muito com vocês aqui nessa temporada. É isso. Obrigada, Fernanda. Todo mundo se apresentou? Falta alguém ainda falar? É porque eu não estou conseguindo ver daqui. Falta a Sheila. Eu sou Sheila, terminei o mestrado em Desenvolvimento Sustentável na UFCA e a pesquisa do momento eu não sei ainda, eu estou perdida, penso em muitas coisas diferentes, muitos programas diferentes, então, assim, eu estou aqui mesmo para aprender e para discutir e saber se eu acho um rumo na minha vida. Que bom, Sheila, muito obrigada por fazer parte aqui do GCC com a gente. Agora, eu acho que foi, né, todo mundo? Todo mundo aqui está no grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo no WhatsApp. Eu até coloquei no e-mail que eu enviei para vocês o grupo. Acho que todo mundo aqui está, né? Se alguém não tiver, vocês avisam aqui que eu coloco o link depois para vocês. Certo? Agora eu vou sair aqui da tela. Então, se vocês falarem, eu não vou conseguir ver. Mas aí qualquer coisa vocês podem me interromper, certo? Pode me interromper a qualquer momento. Que agora eu vou começar a apresentar o texto, que até a Fernanda falou sobre ele, que é o consumo digital e a teoria da prática, uma abordagem possível. Como a gente falou, né, o nosso objetivo esse semestre é entender um pouco sobre o consumo online, interações
Então, a gente selecionou tanto alguns artigos quanto alguns livros que a gente considerou importante para discutir, mas conforme a gente for falando também, vocês podem indicar outros também por aqui. A ideia é, como eu falei, a gente está discutindo e compartilhando. Esse primeiro texto, ele é um artigo, né, da FAMECOS, ele é de 2016, e ele vai fazer uma relação do consumo digital com essa teoria da prática, que é uma teoria trazida por alguns autores para explicar certos comportamentos, né, essas práticas. E a gente achou interessante de trazer aqui justamente porque essa teoria da prática é uma teoria muito usada também, vem sendo muito usada também nesse ambiente online, nesse ambiente, né, do digital. Então, por isso que a gente achou interessante trazer esse artigo para a discussão. E esse artigo em específico, o objetivo dele é propor um conceito de consumo digital que leve em conta essa questão da performance em sites de redes sociais. Alguns tópicos que os autores levaram em consideração para discutir esse texto foi um livro da Lívia Barbosa, que é uma autora que ela fala também bastante sobre o consumo, em si, então, uma autora conhecida nessa área do consumo, em que ela aborda esses 3 fatores, né? O consumo como mecanismo social, produtor de sentidos e identidades, também a forma pela qual a gente se apropria de determinados bens e serviços que confere a implicação entre o consumir e o ser alguém, e essa ideia de que o acesso a determinados bens e serviços possa ser interpretado como consumo, que é algo que a gente vê muito nesse ambiente online, né? Então, vai para além da gente fazer compras online em determinados sites, por exemplo, mais o consumir plataformas, as comunidades e tudo mais que é envolvido aqui nesse ambiente. E o que eles também vão falar bastante, né, que tem até no título deles, é a teoria da prática, que ela é proposta por vários autores, eles vão até falar de alguns aqui, mas principalmente a proposta trazida pelo Alan Ward, que é um autor muito conhecido na teoria da prática. O Alan Ward, ele é um sociólogo, e só fazendo um adendo aqui, saindo um pouco do artigo, e falando um pouco sobre a teoria da prática proposta por ele. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão da teoria da prática, é algo que eu também venho estudando e aprendendo mais, mas só para que a gente possa compreender um pouco do que ele fala antes da gente entrar no artigo, para não ficar tão confusa algumas informações. O Alan Ward, ele fala que as práticas que antes da gente entender a teoria da prática, a gente precisa entender o que é uma prática. E para ele, a gente precisa saber diferenciar as práticas. Ele fala principalmente de 2 práticas diferentes, que ele chama de prática de rotina e as práticas de estilo de vida. Para ele, as práticas de rotina são aqueles comportamentos que a gente tem, né, no dia a dia, mas que eles são realizados sem reflexão ou sem uma intenção consciente. Então, não necessariamente isso seria considerado uma prática em si desse estudo da teoria da prática. Mas já as práticas de estilo de vida são práticas que são consideradas mais conscientes e reflexivas, e elas são moldadas por algumas normas culturais e expectativas sociais, que é o que a gente adentra mais quando a gente fala um pouco mais sobre essa teoria. E o Alan Ward, ele fala muito que a posição social e a identidade cultural, elas influenciam as nossas escolhas e os nossos comportamentos. E que essas práticas sociais, elas são moldadas por processos de aprendizado social, incluindo a transmissão de conhecimentos e habilidades de geração em geração. Então, é importante a gente entender um pouco isso, apesar da gente não aprofundar aqui, mas quem quiser entender um pouco mais da teoria da prática ou para usar em algum artigo para entender um pouco mais sobre essa teoria, ler esse livro, que ele dá bem explicativo, né, falando um pouco sobre a teoria da prática e dando esses exemplos. Eu só trouxe aqui esse recorte para que a gente possa fazer sentido em alguns momentos aqui do que é proposto no artigo. Mas, voltando aqui. Um dos primeiros tópicos do artigo, ele vai falar sobre a teoria, os autores vão falar sobre a teoria da prática e os estudos da mídia digital. E é nesse momento que eles vão apresentar os autores e definir o que é essa teoria da prática. Eles vão falar que os estudos que foram encontrados e começaram a acontecer mais sobre essa teoria, começam a partir ali dos anos 70,
e que houve uma primeira e uma segunda geração de teóricos que discutiram a teoria da prática. Para eles, a primeira geração de teóricos foram o Bourdieu, o Foucault, o Giddens, e que é atribuída essa fundação do que se conhece atualmente como teoria da prática. Esses autores eles vão falar muito sobre esse individualismo metodológico e o holístico metodológico. Então, eles vão tentar entender essa habilidade humana de atuar no mundo e transformá-lo. Então, o que esses autores querem dizer? Que a gente influencia a sociedade, influencia ali no mundo e o mundo também na sociedade, né? E vice-versa. Então, a gente está sempre nessa atuação de transformação. Tanto a gente ali com o mundo em si, o mundo se adaptando ali a esse comportamento humano. Então, esses autores eles vão trazer essas discussões falando um pouco mais sobre isso. Já essa segunda geração de teóricos da teoria da prática, eles vão falar sobre ela abordando essas questões de cultura e história, que foi até o exemplo que eu dei agora, né, do Alan Ward, que ele está dentro dessa segunda geração, o Chatsky e o Reckwitz, eu não sei falar muito o nome deles, mas são esses autores, que tem até no final lá das referências do artigo também, que são autores interessantes para quem quer usar essa teoria, assim, eles têm abordagens diferentes e ao mesmo tempo que se complementam, tanto que o Alan Ward, ele sempre está citando esses outros, né, o Chatsky, o Reckwitz, ele sempre está falando sobre eles também quando ele escreve, né, nos livros e artigos dele. O Alan Ward, ele foca muito nessa questão da alimentação em si, ele tem muitos artigos que fazem essa relação da teoria da prática com a alimentação, mas isso também pode ser aplicado a vários outros contextos, né? Por isso que ele é muito utilizado também. E continuando falando sobre esse primeiro tópico da teoria da prática e estudos da mídia digital, o artigo os autores do artigo eles trazem essa definição do que seria a prática segundo esses autores, que a definição de prática é que consiste em um tipo de comportamento que ele é rotinizado e consiste em muitos elementos que eles são interconectados entre si. E que para eles, né, relacionar os estudos de mídia com a teoria da prática é algo relevante, justamente porque a teoria da prática ela pode ser aplicada nas mídias. E eles dão um exemplo da mídia no geral e da mídia voltando para o digital, né? Tanto que eles falam da mídia na vida cotidiana, na mídia, corpo e produção de mídia, e também nessa questão agora vindo, né, do consumo digital. E que a mídia ela serve como um campo de observação desse jogo cultural cotidiano de reprodução e mudança, cujos praticantes exibem graus e demonstram qualidades diferentes de saber fazer incorporado, autodisciplina e compromisso com relação aos jogos de campo em questão. Então, eles discutem um pouco isso, né, desses conceitos relacionando esses autores e a importância disso nesses estudos da mídia, né, e nesse caso mais específico da mídia digital, de ter mais estudos da teoria da prática voltando para a mídia digital. Depois disso, os autores eles vão para o segundo tópico no artigo, que é a comunicação digital como prática de mídia. Então, eles vão fazer esse recorte para focar mais em falar um pouco sobre a comunicação. E eles destacam 2 estudos sobre a mídia digital entendida como prática. Então, um primeiro estudo, né, que é desse autor Bird, que aborda essas práticas ativas das audiências de mídia, e um segundo estudo que é desses outros autores, né, o Ardevol e outros, que analisam práticas de criação cultural envolvendo a produção de vídeos e a sua apropriação pelos meios de comunicação convencionais. E ambos eles partem dessa premissa, dessa audiência ativa e dessa consequente mudança na ecologia da mídia. Então, os autores eles começam a pensar e refletir como é que a comunicação ela entra ali como prática e como ela influencia ali nas mídias digitais. E que o artigo de Bird ele destaca essa crítica ao mundo saturado de mídia, e que enquanto o de Ardevol ele enfoca nessa relação entre produção e consumo como práticas complementares e simultâneas. E que os dois, mesmo eles tendo essas diferenças, eles chamam a atenção para essa questão da performance dos usuários e dessa confusão das fronteiras entre a produção e a recepção. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode interromper, certo? Em qualquer momento. Só lembrando. Aqui é a Moema.
Pode falar. Quando ele fala sobre confusão entre as fronteiras entre a produção e a recepção, o que é que você entende assim, sobre isso? Quando eu li, eu entendi no sentido de que, apesar de já ter esses estudos, como se precisasse ter mais estudos para entender em que ponto existe essa influência em relação à produção em si, dessa prática nas mídias e dessa recepção, como isso é recebido nas mídias. Enquanto a produção também é um consumo, é isso? Mais ou Isso. menos? Isso, exatamente. Vou dar um exemplo. Porque o Instagram, né, quando ele abre lá, o TikTok mesmo, né? Uhum. Quando ele começou, ele queria que as pessoas entrassem como produtores de conteúdo para consumir aquela mídia, né? Então, assim, ele tinha que povoar aquela plataforma, né? Para fazer com que ela existisse, né? Aí ele fala, vamos botar os produtores de conteúdo, mas na verdade eles estão ali também como consumidores da plataforma, né? E o que eu percebo, né? Que eu fiz um projeto no ano passado, do doutorado, e uma das coisas que eu colocava era essa relação de forças, né? Que existe entre o produtor e a plataforma, e de como essas forças elas vão mudando o ambiente midiático e também mudando a maneira de produzir. Mas assim, o que eu percebo é que a força da plataforma é maior do que a do produtor, porque, assim, né, na minha rasa percepção, porque o que a gente vê hoje de produção de conteúdo não é nada original, é tudo uma repetição do que já está posto pela plataforma, entende? Exatamente. Não, eu também compartilho desse pensamento. E eu interpretei também dessa forma, né? Eu não sei se alguém interpretou diferente e quiser falar aqui também, mas eu também interpretei assim como você falou. Quando eu li esse artigo, eu também pensei nisso. E que como também precisa ter mais discussões, né? Falando aqui nesse recorte da teoria da prática, né, das mídias digitais, de como isso está ocorrendo, né? Como a gente pode trazer essas pesquisas, que até eles falam, né, dessa confusão dessas fronteiras. Esse artigo é de 2016, mas se a gente pensar, ele é recente, né? Muito recente ainda também. Mas eu também interpretei dessa forma, quando eu li. Eu vou continuar aqui, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, pode falar, certo? Aí, depois dos autores eles trazerem essa discussão, né, da comunicação digital como prática de mídia, a gente vai para o terceiro tópico do artigo, onde os autores eles vão falar um pouco sobre o consumo digital agora e relacionar diretamente com a teoria da prática. E eles vão voltar a citar os autores e principalmente o Alan, né, o Alan Ward. E eles vão falar vão trazer, né, essa aplicação do conceito de consumo de Ward à era digital a partir da teoria da prática de Chatsky, que é esse outro autor que também fala sobre a teoria da prática. Também é um estudo interessante, um livro interessante, se vocês quiserem se aprofundar mais, eu também recomendo. Eu não li esse livro todo, mas algumas partes eu li, e eu até trouxe um recorte aqui no próximo slide falando dessa diferenciação que eles trazem aqui no artigo. Entrando aqui no Chatsky, né? Os autores eles trazem que, segundo Chatsky, a prática ela pode ser vista como uma entidade coordenada ou como performance, sendo que para construir uma prática é preciso que sejam interconectadas as noções de entendimento, de procedimentos e de engajamento. Então, o Chatsky ele foca muito em falar sobre esses três termos, né? Que ele fala que eles são interconectados. Deixa eu só voltar, eu vou passar e depois eu vou voltar, só para que vocês possam entender melhor. Já o Theodor Chatsky, né, que é o nome dele, ele não é um sociólogo como o Alan Ward, ele é um filósofo, e ele também busca entender como as práticas elas são realizadas e são mantidas. E na visão dele, existem esses três elementos que eles são interconectados e que na visão dele, eles não se separam, porque um conversa com o outro, um encaixa com o outro. Aí eu trouxe até exemplos do que seria cada um.
Por exemplo, segundo ele, os entendimentos eles seriam concepções, categorias e conhecimentos que moldam as práticas sociais. Então, os entendimentos incluem os valores, as normas e crenças que orientam e dão sentido a essas atividades cotidianas, como, por exemplo, a compreensão de que é importante a gente ter uma alimentação saudável, é um entendimento que influencia nas escolhas alimentares que a gente vai ter e nos comportamentos também relacionados à alimentação. Então, isso para ele seria entendimentos. Já os procedimentos seriam essas ações e atividades práticas que compõem as práticas sociais. Eles são passos concretos e processos pelos quais as atividades cotidianas elas são realizadas. Agora, trazendo como exemplo, né, os procedimentos, falando de alimentação saudável, os procedimentos envolvidos em fazer uma refeição saudável podem incluir a escolha de certos ingredientes saudáveis, como frutas, como legumes, a forma como a gente vai preparar esses alimentos, o cozimento e o serviço de comida. Então, isso seria os procedimentos, segundo o Chatsky. E já os engajamentos são as relações e as conexões que as práticas sociais elas têm com outras práticas e atividades. Então, eles incluem a forma como as práticas elas são interpretadas, como elas são interdependentes, né, e como elas afetam e são afetadas por outras práticas e atividades. Então, o que seria o engajamento? A prática de ter uma alimentação saudável, ela pode estar ligada a outras práticas, como, por exemplo, a prática de fazer exercícios físicos, porque isso está dentro de ser mais saudável, por exemplo, e, consequentemente, de ter uma alimentação mais saudável. Então, isso que seria entendimentos, procedimentos e engajamentos. Resumidamente falando, que é abordado pelo Chatsky. Só para que a gente só esse recorte aqui para que a gente possa entender quando os autores citam isso. Eu vou dar um exemplo agora fora do artigo também. Eu fiz um artigo faz pouco tempo, um pouco antes dele, quando a gente estava na pandemia, para poder entender o consumo online de artigos de vestuário, estudando a partir da teoria da prática, né, usando o Alan Ward e o Chatsky. Então, as perguntas que a gente fazia durante a entrevista era justamente para a gente entender, né, compreender esses entendimentos, procedimentos e engajamento das pessoas que compraram online vestuário durante a pandemia. Então, as perguntas que a gente fazia era direcionada a o que ele entendia, o que o Chatsky apresentava, né, como entendimento, procedimento, engajamento, para ver se as pessoas elas se orientavam a algumas marcas específicas, ou se orientava a pessoas, ou se tiver qual era a plataforma que elas usavam para comprar, ou se elas compravam mais pelo computador, pelo celular, só falando assim para que vocês possam ver outro exemplo de aplicação, mas também foi nesse sentido, utilizando a teoria da prática e o consumo online. Então, é outra possibilidade também da teoria da prática. Mas voltando aqui para o artigo em si, só foi um adendo. Então, os autores, eles falam que esse entendimento de práticas como entidade coordenada requer essa análise das práticas em si e das suas representações, enquanto a prática como performance, ela se refere à realização das práticas que precisam de uma representação regular para que elas se sustentarem como nexo. Então, sobre essa perspectiva, né, das teorias da prática, o consumo ele é um processo pelo qual os agentes eles envolvem-se nessa apropriação e nessa apreciação, seja por razões contemplativas, expressivas ou utilitárias, né, de bens, de serviços, de performance, de informação ou ambiente, tendo eles pago ou não por isso e ocorre dentro e em função dessas práticas. Então, a partir dessa citação aqui, a gente pode ver o quanto é complexo, né, vamos dizer assim, quando a gente pensa no consumo digital, porque não é simplesmente a gente estar consumindo diretamente ali um bem, né, um serviço. Então, tem muitas coisas que estão dentro e que envolvem as pessoas que estão ali nesse ambiente. E eles tentam explicar como a teoria da prática poderia atuar e fazer parte ali dessas práticas que acontecem nesses ambientes digitais. Outra coisa que eles abordam também nesse tópico do consumo digital e teoria da prática é falando justamente que o consumo digital ele viabiliza a prática da socialização online. Então, isso seria, na visão deles, a função principal de entender a teoria da prática dentro do consumo digital. Então, entender como ocorre essa socialização online, que requer esse acesso à internet e habilidades para usar redes sociais.
Então, que essa socialização online, ela satisfaz uma condição de prática, pois ela pressupõe esses entendimentos comuns do saber fazer e os comprometimentos com valores, e essa sensibilidade contemporânea exige que o indivíduo acesse sua individualidade por meio da ação e se torne empreendedor de si mesmo. E que esse esporte aventura, ele sinaliza modelos de ação que expressam esse quadro e a construção de identidade passa a consistir em um projeto voltado para o futuro por meio de uma performance individual. Então, que essa ideia de comportamento restaurado, que esse outro autor aqui também, que fala sobre a teoria da prática traz, ela pode ser relacionada à finalidade atribuída às práticas do Postil, que é outro autor também, em relação a essas pretensões do indivíduo em atingir uma certa segurança ontológica em um mundo instável. E principalmente quando a gente fala dessa questão desse ambiente, né, do ambiente online digital. Espera aí, só um minuto, que eu acho que tem alguém tentando entrar aqui. Aí. Ah, pronto. Voltando aqui. Aí os autores, eles continuam falando agora, né, sobre reforçando essa questão da socialização online, que é como eles veem ali que a teoria da prática atua mais, né? Que essa socialização online em sites de redes sociais, que consiste em uma performance identitária gerenciável e essa construção de valores que auxiliam a percepção do capital social, que é o que lá no começo a gente viu, né, que o Alan Ward, ele fala muito quando ele fala dessas práticas de estilo de vida, o quanto essas percepções, esses valores, eles transformam e mudam também, influenciam nessas práticas. E que essa socialização online, ela é identificada como uma prática pelos preceitos da teoria da prática, com o apoio de estudos que ultrapassam esses domínios dessa abordagem teórica. E o texto, ele também conceitua esse consumo digital como um fator de performance na prática de socialização online, que consiste no acesso, na produção, na disponibilização e no compartilhamento desse conteúdo digital, envolvendo ou não essa alocação de recursos financeiros, né, que quando a gente muitas vezes pensa no consumo, a gente já relaciona diretamente a isso. E os autores, depois de trazer essas discussões e colocarem a teoria da prática, né, como essa participante principal nessa questão da socialização online, que é como eles entendem que a teoria da prática ela está ali mais presente quando a gente fala desse ambiente digital, eles falam que, de acordo com a teoria, o consumo digital ele não é uma prática em si, mas é um elemento que é viabilizador da prática de socialização online. Então, ele é um fator de performance, segundo eles, né? Que essa qualidade de manipulação desse conteúdo é um dos fatores que designa essa performance do ator social na prática de socialização online, e essa prática se dá via competição ou cooperação, visando ou dinheiro, ou prazer, reconhecimento, entre outras recompensas. Que essa abordagem do consumo digital que os autores propõem pressupõe esse grau de poder por parte do agente, mas que o texto também traz essa aplicabilidade da abordagem e sugere que essa perspectiva ela pode ser contemplada por estudos de comunicação digital associados à performance, ou seja, a gente vê o quanto isso pode ser ampliado quando a gente pensa nesses estudos que tem da teoria da prática, que às vezes focam em certos consumos em si, que direcionam para uma coisa só. Aqui ele fala como isso pode ser mais abrangente, né, na visão dos autores aqui, na proposição desse artigo. E eles também falam, eles destacam que essa abordagem, ela contribui para a gente poder conhecer novos desdobramentos em estudos de casos específicos, principalmente quando a gente está falando agora do ambiente online, né, conforme o objeto consumido, com foco em comportamentos individual ou coletivo dos consumidores, que até um pouco, né, da pesquisa da Fernanda, que não é um objeto em si, né, Fernanda, é mais esses comportamentos, interações ali, comunidades, e pelo grau também na expertise do uso de determinadas ferramentas de comunicação que são mediadas pelo computador, que é a forma como as pessoas usam e como elas se direcionam para aquilo, a partir do que o Chatski traz, né, dos entendimentos, dos procedimentos e dos engajamentos, na visão desses autores.
Então, esse foi um resumo que a gente trouxe aqui, que eu estou apresentando aqui para vocês. E eu queria que a gente discutisse um pouco e vocês também trouxessem a visão de vocês na leitura desse artigo que remeteu a vocês comentários e exemplos também, como a Moema falou, para que a gente pudesse falar um pouco mais e discutir um pouco mais sobre o consumo online, a teoria da prática e esse artigo em específico também. Alguém quer falar? Eu vou falar, ninguém quer falar? Pode falar. Pode falar, Moema. Quando eu fiz o mestrado, eu comecei esses estudos, eu estudei a parte do digital, sabe? E eu queria muito entrar nessa história do consumo, só que eu acabei indo para um conceito de apropriação, sabe? E aí eu estudava na época a apropriação da internet, né, dos jovens, a internet como que não era nem um elemento midiático, mas era tipo assim, como se fosse um videogame, sabe? E aí nas lan houses e num programa de inclusão digital. E aí, né, esse conceito da teoria da prática, né, ele eu acho que conversa muito com o conceito de apropriação, né, assim, que é quando você vai se relacionar, é como uma relação da mídia, né, como as pessoas estão se relacionando na mídia digital, né, e como estudar como essas relações acontecem, que também é um consumo, né, que assim, na verdade você está ali consumindo também a mídia, né, e isso é interessante. É só isso que eu queria. É interessante. E os estudos desses autores, alguns artigos que tem, eles utilizam. É interessante ver que tem muitos que vão para essa área mais da alimentação em si, que é o que dá para ver um pouco mais. Eu posso até compartilhar com vocês alguns textos também, artigos que utilizaram esses autores para poder entender, por exemplo, alguns hábitos de consumo. O Alan Ward mesmo, ele fez um artigo falando sobre os hábitos de consumo de pessoas de restaurantes lá da Grã-Bretanha. Ele também fez uns artigos de jornais, de veículos de comunicação, como eles abordavam a alimentação saudável. Eu não lembro exatamente os anos, mas eu acho que foi da relação entre 1950 e 1980, alguma coisa assim. Então é interessante ver isso, né? A gente conseguir identificar isso. Eu já vi também um artigo que falava sobre os ciclistas, né, para entender mais essas práticas, a partir da teoria da prática, essa prática do ciclismo, né, e quais os entendimentos, procedimentos, engajamentos que estão ali por trás. Então, eu acho que a teoria da prática ela é uma teoria interessante, assim, na minha visão, de ser abordada no consumo digital, apesar desse consumo digital, como a gente viu, né, como a gente vê, não é algo tão simples como o consumo quando a gente trata de certos recortes específicos, né, porque envolve muita coisa, como a gente mesmo viu aqui, né, que não necessariamente envolve o consumo em si de um produto, de um serviço, tem muitas coisas ali que envolvem, né, e comunidades em si, mas que é uma forma interessante também da gente poder pensar no consumo digital, relacionando com essa teoria. Uma coisa que eu acho interessante assim, eu fiz pré-doutorado em cima da questão dos influenciadores, certo? E de como, né, se dá essa relação dos influenciadores com a plataforma. E, assim, quando você fala de moda, né, por exemplo, um influenciador que está ali, né, fazendo a sua performance, né, trabalhando seu capital social, né, qual é a relação dele de consumo com aquela plataforma, né, qual é a relação de consumo dele com a moda, sabe? Eu vejo muito o digital, né, a relação dos indivíduos, né, com o digital, não como um consumidor em si, mas como um produtor, né? Ele está ali produzindo e ele está performando, né? E aí, em cima dessa performance, que também é um consumo, né? Assim, né? Como é que pensa isso, né? Como é que você mensura, né? Como é que você estuda, sabe? Aí eu achei legal esse do capital social, porque ele fala em 3 partes, né? Aquela que você colocou, né? Que é o entendimento, esqueci. Procedimentos e engajamentos. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Entendimentos, procedimentos e engajamentos. Qual é o entendimento que a pessoa tem quando vai fazer o consumo dessa mídia, né? Vai produzir um conteúdo, né?
quais são os procedimentos que ela usa, né? E como é que ela exerce esse engajamento. Porque se você é um influenciador, né, de moda, que você consome também, né, você está ali consumindo, né, e engajando também, né, criando comunidade em torno do consumo, sabe? Isso é muito, muito doido, né? Muito interessante também. E eu acho que é até por isso que falam no artigo aquela parte, né, que você falou dessa confusão também, né, dessas fronteiras em si. Eu acho que isso que também, por conta disso um pouco também, né, relaciona. Pode falar, Fernanda. A Moema falou e eu fiquei sensibilizada para tantas coisas que acontecem quando a gente está estudando o consumo online, não só o consumo online, a gente está estudando alguma coisa que acontece na internet, né? Principalmente comunidades virtuais, por exemplo, como é o meu caso. Porque, assim, eu vi que nesse texto foram elucidados vários conceitos, né? Foram trazidos vários conceitos que são usados na minha tese. Por exemplo, sociabilidade, tá? Ele classificou sociabilidade como uma prática, né? Interessante. Ele classificou o consumo. Na verdade, ele colocou tudo nas caixinhas. Ele classificou o consumo digital como facilitador da prática de sociabilidade. Isso tudo tem no meu trabalho, né? A sociabilidade, a interação, que também resulta que a sociabilidade resulta dessa interação, esse consumo. Então, é realmente muito difícil, viu, Moema, quando eu estou escrevendo, porque eu não quero dizer que as pessoas... Porque eu não falo também só sobre o consumo da plataforma ou o consumo das informações e do conteúdo. Eu falo também sobre consumo mesmo, que envolve compra de objetos e serviços. Sabe? É o consumo no mais amplo sentido na minha pesquisa. E, claro, sempre tentando entender o significado disso, né? O que isso comunica. O que comprar uma desmamadeira, por exemplo, que é para tirar o leite, né? Significa, o que isso comunica sobre ser mãe na contemporaneidade para essas mulheres, sabe? Então, o que eu achei desse artigo, né? Eu achei que ele colocou as coisas dentro de caixinhas e explicou, né? Essas coisas que, quando a gente está lidando, às vezes a gente fica tentando entender mesmo a fronteira, como a Marina falou, sabe? Porque tem sociabilidade no meio, tem esse capital social. Eu não sei se vocês concordam, mas o capital social numa rede social aberta como o Instagram, ele é diferente do que é construído numa comunidade virtual como um grupo de WhatsApp. Você não tem a mesma visibilidade e o campo de performance ele é reduzido nas comunidades virtuais. Não que não exista, né? Porque na comunidade virtual você também tem como criar uma certa autoridade, na medida que você publica, que você responde, que você interage, mas não é como no Instagram, né? Que você cria todo aquele conteúdo, você pode criar imagens, você pode ter muitos artifícios e você é o rei do seu perfil, né? Não é como na comunidade, num grupo de WhatsApp. Então, eu também tento trazer essa coisa do capital social, só que numa perspectiva da comunidade virtual, que é diferente, sabe? E é muito bom ter tido esse texto, porque a gente vê que dá para você colocar dentro das caixinhas. Agora, eu só não sei se eu vou usar a caixinha da teoria da prática, especificamente na tese, mas quem sabe no artigo, né? Num artigo que eu resolva produzir, isso se enquadre bem ou entre bem nessa proposta. É isso, gente. Exatamente, Fernanda. Eu também tô nessa, pensando. Pode falar, Jonathan. Oi, gente. Então, eu adorei esse comentário da Fernanda, porque casa muito com o que eu ia comentar, que é justamente sobre, na verdade, é mais uma reflexão que eu estou trazendo para a gente compreender junto sobre, dentro do Instagram, a gente tem uma forma de consumir o conteúdo, de fato, né, bem diferenciado, como a Fernanda comentou, até não por parte, assim, também, claro, né, de quem está recebendo a informação, né, assim, os não produtores de conteúdo, mas até os algoritmos ali imputados dentro da plataforma fazem com que a gente tenha esse direcionamento para os nossos próprios gostos, né? Então,
a partir desse primeiro levantamento que eu estou fazendo, inclusive na minha pesquisa, é sobre a política de dados da plataforma. Então, são 97 páginas de instruções que eles fazem, que eles colocam lá, que a gente no finalzinho nem lê e fala assim, eu concordo que eles utilizem esses meus dados. Então, a mercantilização de dados também é muito importante a gente pontuar, porque quando a gente está lá na plataforma, a gente está consumindo o conteúdo, está descendo lá no Reels, né, e está se engajando, é com os conteúdos que eles querem que a gente veja, que foi isso que a Fernanda comentou aqui também, né, não é o que de fato eu gosto e que tá lá que a pessoa publicou, eu vou acabar de ver, eles decidem o que eu vou ver naquele momento, né, o que eu vou consumir lá naquela barrinha de rolagem infinita que não vai acabar nunca. Eles que decidem, então a gente não tem tanto poder nesse sentido, né? Mesmo que a gente esteja comentado, inclusive eu quero ler de fato o artigo, não consegui ler o material da aula de hoje, né, da Marina, da apresentação da Marina, porque eu preciso dessas críticas, dessas teorias, para eu compreender melhor sobre como eu contrasto isso e como eu crio um relacionamento lá, um debate sobre isso, né? Então, dentro do Instagram, a gente consome o que eles querem que a gente consuma, que é uma análise que eles fazem sobre os nossos interesses, né? Que a gente permitiu com que eles categorizassem a gente dentro de uma bolha. Então, a gente vai a cada dia, né? A cada passo aí da história, a gente está sendo segmentado dentro das mídias, né? Não só no Instagram, mas em outras plataformas também, porque para a gente é muito importante que nos nortemos, né? Nos tornemos ali o produto, no final das contas, né? Críticas de outros autores, inclusive. Não é minha opinião, não. Inclusive, tem até um documentário super legal que eu recomendo, que é o Dilema das Redes. Eu acho que todo mundo aqui já assistiu, mas quem não assistiu, é muito massa da gente dar o playzinho lá na Netflix. Vou olhar. Eu nunca assisti, não. Mas eu vou dar uma olhada lá nesse do Dilema das Redes. E como a Fernanda falou, um dos textos aí que tem mais pra frente, a gente vai falar mais sobre isso, voltar nisso aí do Instagram. Pode falar, Jordana. Não, gente, eu até tô com um pouco de dificuldade de organizar aqui me fala, porque foi tanta coisa que foi comentada e eu queria pontuar cada coisa e acabo esquecendo. Mas assim, a Fernanda falou aí da questão dos influenciadores, né? Ou alguém falou, a Moema, eu não lembro, dos influenciadores de moda, né? E aí eu tava vendo essa parte do texto onde ele cita o Goffman, né, da relação de como você cria uma persona, né, no seu perfil e você vende aquela imagem do jeito que você quer, né? Então você escolhe como você quer se apresentar para as pessoas, né, a fim de causar uma boa impressão, de criar um público, das pessoas se engajarem no teu conteúdo. E aí eu lembrei da época da pandemia, né, como se a pandemia tivesse acabado. Mas assim, no auge da pandemia, que alguns influenciadores de moda e de tudo isso começaram a fazer nas suas casas mesmo, né, aquelas os looks do dia e tudo, e eu digo, gente, esse povo tá fazendo, como assim? Eles vão usar isso aonde? Tá todo mundo preso em casa, que é isso? Né? E também os influenciadores de alimentação saudável, teve o caso de uma blogueira também que vivia fazendo coisa de dieta e pregava alimentação saudável, que não sei o que, aí quando vazou um negócio dela aí de que era tudo fake, né? Então, assim, é muito doido, porque eles têm um capital social bizarramente grande, né? E a base de enganação, de enganar as pessoas, né? E aí tem ele fala da Raquel Requeiro também, que é uma autora que eu tô lendo bastante o trabalho dela, porque eu cito também no meu projeto. Então, assim, tô estudando, acabei esquecendo aqui, mas foi tanta coisa, eu acabei misturando tudo. Mas é bem isso, é muito interessante entender como esse mecanismo louco funciona, né? Esses algoritmos que realmente eles estão nos guiando. A gente não tem mais poder nenhum de escolha de nada, não adianta, porque só vai aparecer o que eles querem.
Infelizmente, é muito doido. É isso, gente. É verdade, Jordana. Pode falar, Moema. Eu queria só ponderar um pouco essa coisa do algoritmo, porque eu não acho que existe um domínio da máquina sobre o homem, entendeu? Eu acho que existe uma relação de forças aí. Então, assim, acho que é importante a gente sempre ponderar isso, porque sempre quando a gente vê o receptor como uma pessoa que só recebe, né, e não questiona, né, a gente está, né, pondo em xeque a nossa própria humanidade, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ponderar que o que existe é o quê? Existe uma sociedade, né? A mídia ela é um reflexo da sociedade, né? E que a gente vive uma relação de forças entre tecnologia, né, e a prática humana. Por isso que eu gosto muito do conceito de apropriação, né? Porque é um conceito que traz muito isso, assim, tipo, poxa, vamos ponderar, assim, a gente não é receptor, a gente não é passivo, né? Existe ali uma produção, né, e uma recepção, né? Existe, lógico que a força da tecnologia, né, os poderes hegemônicos, uma série de questões que estão envolvidos, que todo mundo sabe, mas tem a questão da prática humana mesmo, né? De ponderar que não é algo tão, que a gente não é tão passivo assim. Agora eu vou pedir licença, gente, que eu vou ter que sair, tá? Boa noite para vocês. Tchau. Tá certo, Moema. Obrigada pela contribuição. Obrigada pela contribuição. A Fernanda até comentou aqui de um dos textos que a gente vai ler, né, de um livro que é desse autor, né, do Carlos D'André, que ele fala isso também, né? Então a gente vai voltar ainda a discutir isso, a gente vai voltar a falar sobre algoritmos, falar de redes sociais mais focados, como a Jordana falou também, né, da Raquel Recoeira, a gente vai falar sobre ela também. E falar sobre esses outros assuntos que a gente está introduzindo aqui. Então, tem muita coisa para falar do digital, né? Desse consumo digital em si. Mas voltando aqui ao texto, alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição? Ou falar algo ou do texto ou de algo relacionado que vocês queiram contribuir? Não me deixem só. Não, Marina, é somente, tipo, uma coisa que a Moema falou, né? Que ela, acho que pode ser que ela veja o vídeo depois que eu vou colocar. É que, sim, nós somos seres ativos, a gente pode produzir e tudo, mas até onde a gente tem capital social, não sei se eu posso usar essa expressão, pra fazer alguma coisa, né? Porque, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, acho que eu tô viajando demais, porque eu tô lendo outras coisas e acabo juntando tudo. Relacionando, né? Relacionando, mas é porque não tem como não relacionar, né? Eu tô fazendo uma disciplina até junto com o Túlio também, que a gente tá falando sobre as plataformas e tudo. E, gente, os algoritmos, a gente sabe que é um ser humano que escreve. Não é o chat GPT, não é o algoritmo não se escreve sozinho. A gente sabe que tem seres humanos que estão escrevendo aqueles algoritmos, mas a gente não sabe como, a gente não tem ideia, eles não compartilham, a gente não sabe onde isso vai parar. E é um negócio que é o dinheiro que manda, né? Então, assim, né, eu fico, assim, muito preocupada porque tá cada dia pior. Tá cada dia pior e sei não, só ladeira abaixo. Mas foi só um comentário mesmo. Mas é verdade. Já é complexo a gente entender o consumo digital por conta dessas várias coisas que envolvem. Aí quando ainda a gente vai colocar os algoritmos aí que fica mesmo esses questionamentos, né? Esses milhões de questionamentos que parece que nunca acaba, só aumentam. Sim. Mas pode falar, Jonathan. Foi você que levantou a mão? Pode falar. Foi eu baixei logo em seguida. Mas sobre o comentário da Jordana, em cima do comentário da Moema, eu acho que o que ela quis pontuar, eu acho, né? Claro, ela não tá aqui. Mas o que eu entendi foi que, Jordana, no caso, porque a gente imputa as informações, né? Então, eu tô lá curtindo, então eu tô curtindo, então o algoritmo tá captando aquela informação. Então, no sentido de passividade que ela quis dizer, tipo assim, eu não tô na frente da TV só recebendo uma informação. Eu não tô lá no veículo da rádio só recebendo informação, sabe? Então, eu não tô lá no Instagram só vendo.
eu tô indo para onde eu quero ir, né? Então é esse poder que eu acho que ela quis ponderar. Tipo assim, eu tô aqui na plataforma, eu tô curtindo, eu tô comentando, então tudo isso eles vão criando perfis categorizando a gente, né? Nesse sentido, eu acho que foi mais nesse sentido que ela comentou. E aí, a outra coisa que eu queria comentar era também sobre. Deixa eu até me fugir o que eu ia comentar agora. Mas. Lembrei. É que, no caso, quando a gente vai entender até a estrutura desse algoritmo, né? Quem criou, que a gente não sabe muito bem assim, o que eles estão produzindo e tal, nem eles mesmos sabem. Por exemplo, a gente tem o caso aí do Twitter, que o pessoal foi demitido, uns saíram, né? Se demitiram por protesto e tudo mais, né? Então, os cabeças lá da plataforma saíram e as pessoas ficaram sem saber o que fazer, tipo assim, porque eu é responsável por aquele algoritmo, por aquela ação, né? Tem até nem sei, não confirmei essa informação, mas nas aulas aqui também a gente discutiu sobre isso e o professor colocou, eu não chequei, mas o professor colocou sobre teve um tempo lá do Twitter que as coisas estavam sem carregar a imagem, porque o pessoal lá da imagem tinha saído, enfim. Então, esses algoritmos, essas produções técnicas, nem eles mesmos não sabem, né? Eles sabem o que eles estão fazendo ali. Eu tô aqui para produzir imagem, vou aqui fazer com que essa imagem esteja produzida, mas todo o contexto, toda a visão geral, nem todo mundo sabe. Poucas pessoas de fato têm essa informação. Até mesmo a gente, quando fazer eu tô ansioso, porque eu não li toda ainda a política de privacidade do Instagram. Quando eu ler, meu mundinho vai cair. Eu tô esperando esse momento. Mas é isso. Aí você compartilha aqui com a gente. Pode falar, Samir. Tem só duas coisinhas que eu queria falar. Me perdoe se eu falar besteira, mas faz um tempo que eu tô longe do ambiente acadêmico, enfim. Mas são duas percepções que eu tive durante a leitura desse texto e que me deixaram refletindo. Uma Jonathan até falou do Twitter, e aí, durante a leitura do texto, eu estava lembrando sobre essa mudança que está tendo agora no Twitter, depois que mudou de CEO, né? Agora é o Elon Musk, e aí ele está fazendo várias mudanças na plataforma que estão deixando, ao meu ver, na minha percepção, bem ruins, e uma delas é a questão do verificado, né, que tipo gerou grande polêmica, porque agora qualquer pessoa pode ter um verificado, enfim, e esse verificado até então ele era meio que não é uma moeda de troca, mas era uma forma de validação de que você é uma pessoa famosa, né? E agora as pessoas elas podem pagar qualquer pessoa, enfim, para ter o verificado. Eu não fui dar uma olhada ainda muito a fundo, mas se eu não me engano, acho que é R$60 por mês que você paga, e você tem direito a ter esse símbolo lá que te valida como uma pessoa verificada. Que eu não sei, por exemplo, para mim, de que serventia teria isso, né? A não ser o fato de que eu poderia me equiparar no meu perfil de ter um verificado igual um famoso. Mas os próprios famosos, eles estão meio que deixando isso de lado. Acho que teve uma que foi, não sei se foi a Cardi B ou foi foi uma rapper, esqueci agora qual. Não é a Cardi B, é outra, é a Doja Cat. Ela falou que foda-se o verificado, ela não vai mais usar isso, enfim. Eu também vi alguns influencers brasileiros falando que usar Felipe Neto, enfim. Enfim, isso está gerando grande polêmica, e durante a leitura do texto eu tinha visto uma parte sobre que eles falam sobre as performances identitárias nas redes sociais. E uma das coisas que eu consigo perceber é que, posso ser que eu esteja falando besteira, eu gostaria que me corrigisse em si, mas que a gente assume performances diferentes de acordo com a plataforma. Por exemplo, no Twitter, eu assumo uma persona de uma forma que, por exemplo, no Instagram, eu não sou. E era uma coisa que durante a leitura do texto eu fiquei refletindo muito, porque eu uso muito o Twitter, e alguns amigos que eu vejo utilizando o Twitter, eles assumem personas totalmente diferentes do que são, por exemplo, no mundo real, então no mundo real que eu falo, no mundo físico, né? Ou então, por exemplo, no Instagram, sabe? Eu tenho uma amiga minha que ela é muito famosinha no Twitter, mas no Instagram dela ela é uma pessoa extremamente low profile. Então, acho que são esses dois comentários, assim, que durante a leitura do texto eu comecei a refletir sobre, né, sobre a gente assumir performances diferentes de acordo com a plataforma, né? No TikTok também, eu conheço pessoas que, tipo,
postam muito no TikTok, tipo, e fazem muitos vídeos, enfim. E conheço até pessoas que são meio que famosas dentro daquela rede social específica, no TikTok. Enfim, era basicamente isso. Mas faz muito sentido, sim, esse seu comentário, e é algo também de se refletir e até a gente pensar nessa questão da teoria da prática, por exemplo, até esse verificado, né? Poderia ser um pertencimento, né? Uma relação talvez de pertencimento, as pessoas quererem fazer isso, ou não sei qual seria, né? A intenção ali por trás. Então, você vê que como até um símbolozinho azul, algo criado ali, tem esse poder, né? Pensa nesse sentido. Eu esqueci de comentar que o Instagram também vai ser assim agora. Eu não sei como é que está o processo, eu não estou acompanhando, mas eu tinha visto que eles vão também utilizar o símbolo de verificado como uma assinatura que você paga para ter. Eu também vi esse boato aí. Pois é. A gente vê como está em constante mudança e transformação. Por isso que às vezes é difícil a gente estudar as redes sociais justamente por essa constante mudança e mudança muito rápida, né? É muito difícil acompanhar, né? Em muitos momentos. Por isso complexo de estudar redes. Pode falar, Jordana. Então, isso aí que você falou, Sami, é muito verdade. Isso aí é muito verdade. Você assume uma persona, uma fachada que você cria em cada rede social. Eu lia isso e eu só lembro dos textos que eu li do Goffman. Gente, é muito real. Tipo, no Twitter, se você vê lá, o pessoal... quando você entra lá, parece que todo mundo ali tá sempre com raiva, que todo mundo ali tá puto, tá deprimido, tá... Tipo, foda-se, eu quero morrer, Deus me leva, tal. É tudo assim. E aí aí no Instagram, não, é todo mundo good vibes, todo mundo na praia, tomando água de coco, todo mundo feliz, né? No TikTok, da mesma forma, dancinha, não sei o quê, aquela... cada um, se você vê pessoas que são, tipo, viciadas nesse negócio de redes sociais, que tem todas e usam e atualizam todas constantemente, principalmente os famosos, em cada rede social ele é uma pessoa diferente. Às vezes você fica pensando, meu Deus, é a mesma pessoa? Né? Tipo, se eu não me engano, eu tava vendo esses dias a Anitta, né? Eu não sei se é ela mesmo que usa o Twitter dela e tudo, mas ela é uma pessoa no Twitter e no Instagram ela é uma outra pessoa completamente... Tipo assim, o tom de voz não é o mesmo, né? Tipo, não é o mesmo. Dependendo da rede social, o tom de voz não é. Sim, tipo, porque no Twitter, desculpa, eu vou só fazer esse comentário. No Twitter eu percebo que ela assume muito mais o tom de uma pessoa que fala mesmo, ou que, tipo assim, coloca... Enfim, fala o que tá pensando. Aí quando tu vai para o Instagram já é outra forma de se utilizar a rede social, a plataforma. Enfim, eu sei que cada plataforma tem tem seu jeito de ser utilizada, mas a gente percebe realmente uma mudança muito brusca de uma para outra. Exatamente, é isso que a Marina falou, a gente tá acabando falando demais, mas é isso que a Marina falou, essa sensação de pertencimento também, eu fico pensando muito nisso, porque se você for uma pessoa good vibes no Twitter, você vai ser xingada, as pessoas vão debochar de você simplesmente vai ser ninguém. E se você for um deprimido, uma pessoa chata no Instagram... Todo mundo vai pular seus stories, todo mundo vai pular suas atualizações, entendeu? Então, tipo, é isso, é o sentimento de pertencimento. Tipo assim, eu uso o Twitter pra olhar o que tá acontecendo, porque a gente sabe que tudo que acontece primeiro chega lá, né? Então, assim, o meu perfil no Twitter é uma foto de um desenho animado da, sei lá, década de 2000 e não tem nada, só tem mesmo nada. Só pra eu ficar olhando e vendo as coisas, né? Eu acabo observando muito. O meu Instagram já usei muito tempo. Hoje em dia eu não posto mais nada, tem anos, tá lá. Mas eu vejo, eu consumo os stories das pessoas e tudo. E eu vejo que é muito isso, é o sentimento de você querer fazer parte a qualquer custo. Porque se você não fizer parte, se você não estiver lá, você não é ninguém. E tipo, as plataformas, as redes, os influenciadores, eles constantemente reforçam isso. De que se você não produzir conteúdo, se você não estiver lá interagindo, se você não estiver sendo visto, você é nada, você não existe. É isso, gente.
Não, exatamente. É até aquela expressão, né, que as pessoas hoje estão falando muito, né, daquele FOMO, né, de você ficar de fora, né? E também tem muita relação com isso que a Jordana falou agora, ou seja, até expressões e que foram criadas, né, que se relacionam a redes sociais em si, para falar desses movimentos, de tudo isso que vem acontecendo. Mas é muito interessante essa visão de vocês de trazer isso, né, dessas diferenças que muitas vezes a gente consegue enxergar algumas diferenças assim mais superficiais, vamos dizer assim, de cada plataforma, mas vocês trazendo essa visão, por exemplo, porque eu não tenho Twitter, não uso, nunca olho lá, porque sempre quando eu olho é sempre essas coisas, então não tem. Então vocês quem já está inserido nessa rede, como vocês estão, mesmo igual a Jordana falou, eu não posto nada, mas ela sabe exatamente a forma como as pessoas conversam ali e para que serve cada plataforma. Então é muito interessante a gente pensar nisso, né? E ver como até isso, porque a gente está falando no consumo digital, né? No consumo online. Mesmo a gente fechando um pouco esse recorte do consumo para o online, a gente vê o quanto dentro do online ainda tem uma gama de coisas que a gente pode falar, né? Dentro de redes sociais, só dentro do Instagram já tem muita coisa, dentro do Twitter já tem muita coisa, né? De cada rede social em si, do que a Fernanda estuda também de comunidades, né? Como ela estava falando, que às vezes a gente pensa ali o WhatsApp, mas tem tanta coisa que a Fernanda veio descobrindo aí na tese, que é até os desafios da tese, né, Fernanda, que fazem ter essa dificuldade, às vezes, de fechar, porque são tantas coisas que vão acontecendo e de possibilidades que faz a gente falar, que a gente vê o quanto esse consumo precisa ser mais estudado, né, esse consumo online digital e o quanto é complexo ao mesmo tempo, tanto por ter muita coisa, quanto por essa velocidade. Agora já não é mais isso, agora já é outra coisa diferente, né? Por isso que tem que ser algo muito rápido, como a velocidade das redes sociais, o que é ruim para nós pesquisadores, né? Que precisamos de um tempo ali para não só para escrita, mas para pesquisa, para entender, para refletir, né, sobre esses assuntos. É um desafio estudar consumo digital. Não é fácil. Eu vou mandar aqui para vocês agora. Pode ir falando, tá? Eu queria que vocês falassem, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Só para não esquecer, eu vou mandar para vocês o formulário. Eu vou pedir para vocês não esquecerem de preencher, porque é a partir dele que a gente faz a frequência, certo? Para poder mandar os certificados depois de cada encontro aqui. Pode falar. Pode falar. Marina, eu queria comentar só, eu tentei fazer a minha inscrição, só que toda hora que eu tava tentando fazer, tava dando erro de cookie. Meu Deus do céu, ainda não tô na área de checar cookie ainda não. Não, eu vou pesquisar isso não, cara. Aí eu desisti, mas eu queria saber como é que eu posso fazer, se tem outra forma de fazer. Ah, A você não inscrição recebeu o tava dando e-mail? errado. Não recebi o e-mail, que eu não consegui fazer. E aí quando eu me lembrei já foi... alguém colocou, acho que foi Edu colocou no grupo falando que já ia começar. Aí eu, meu Deus, é hoje. E aí eu me coisei toda aqui. Mas eu posso tentar fazer de novo, talvez dê certo. Manda seu e-mail lá no grupo do WhatsApp, que aí eu coloco lá na planilha. Porque aí Obrigado. quando eu mandar os e-mails, eu coloco tudo junto, certo? Perfeito. Alguém mais quer contribuir, falar alguma coisa? A gente vai ter ainda bastante coisa para discutir, né? A gente está só começando, mas a gente já vê que só desse nosso primeiro encontro já surgiram vários questionamentos, e que bom que os próximos textos que a gente selecionou, eles vão abarcar um pouco do que a gente está discutindo aqui, para que a gente possa tentar compreender um pouco mais, né, dessas plataformas, para poder contribuir com a nossa pesquisa, e seja dissertação, TCC ou artigos em si no geral, para poder e para a gente gerar essa discussão, né? Porque o que a gente gosta bastante aqui do GCC é justamente isso, né? A gente poder conhecer novos autores, novos textos, mas o mais importante é da gente trazer essas discussões, essas visões de cada um, né? Para que a gente possa entender essas diferentes visões e como um pode contribuir com o outro, né? Porque tudo que todo mundo fala, que até o Samir falou, né? Não sei se esse meu comentário mas não é todo comentário aqui é válido e vai enriquecer, sim, a nossa conversa, a nossa discussão, e até trazer ideias, né? Porque muitas vezes algumas ideias que eu tive para artigos foi justamente de discussões que a gente teve em espaços como esse daqui. Então, esse é o nosso objetivo aqui no GCC também.
Vocês assinaram o formulário, né? Não esquece não de assinar. Teoria da prática é complexo, mas eu gosto, né? Assim, eu estou pensando seriamente em usar no meu TCC, eu ainda estou avaliando, na minha tese, eu ainda estou avaliando, mas acredito que eu vá usar, porque conversa muito com o que eu quero, com o que eu quero trazer de discussão. Eu Eu confesso. gostei muito, Marina. Eu estou mesmo processando aqui tudo que li no texto agora à tarde. Porque E não tem como. nas falas de todo mundo aqui, de fato, eu acho que vai encaixar muito bem. Eu acho que era algo que estava faltando no meu projeto, né? Que eu estou na disciplina agora de teoria e metodologia, né? Que a gente tem que dar a aprimorada no projeto. E acho que estava me faltando uma teoria aí para esse consumo digital, porque eu não queria chegar de fato no consumo do bem, né? Mas no consumo desses conteúdos acerca da beleza feminina, né? E como eles são diversos hoje, mas como também, mesmo, por exemplo, um conteúdo de liberação de corpos, né? Basta ter seu corpo e ir à praia, o seu cabelo cacheado, a mulher grisalha, né? Que a Miriam Goldenberg tem falado bastante. Mas tudo isso te traz também outras questões de consumo, de práticas de consumo, né? Não só de bens, como vão te trazendo outros conteúdos, outros profissionais, né? Eu não quero trabalhar com um influenciador assim, famoso, conhecido, mas quero identificar essas influências, né? Quem são essas pessoas que estão discutindo isso no Instagram, né? E que tem uma, por exemplo, no perfil da Miriam, né? Não sei se vocês conhecem a Miriam Goldenberg, ela trabalha com essas questões da beleza feminina, do ponto de vista da sociologia, do consumo, e ela tem feito um trabalho acerca da mulher grisalha, né? Desse conteúdo sobre a mulher grisalha. E não é uma grisalha qualquer, né? O grisalho do Instagram é um grisalho lindo, é platinado, ele é feito no salão, ele não é o teu grisalho natural, o teu cabelo crescendo, né? Essa aceitação pura e simples, né? Então, acho que esse texto vai me ajudar muito, mexeu bastante comigo esse texto hoje à tarde. É verdade. Ele faz a gente pensar muitas coisas, e até porque ele não aprofunda muito, né? Nem dá para aprofundar muito na teoria da prática, e quando você lê ele, você pensa, nossa, eu preciso entender um pouco mais de teoria da prática para depois voltar nele de novo, né? Porque ele não é tão explicativo, né? Por isso que eu tentei até trazer esses recortes, porque quando a gente lê, a gente não consegue entender esses recortes do antes, né? Da teoria da prática em si. E como a Fernanda falou, né, ele coloca tudo muito em caixinhas, mas que te dá uma visão super geral, né? E me causou essa vontade de ir atrás mesmo, que eu acho que vai super me ajudar. E que muitas vezes a gente precisa dessas caixinhas, né? Sim, total, para dar essa pincelada geral, né? Abrir a mente para isso, né? Para a teoria, para a forma como ele lida com o consumo, né? E buscar aprofundar cada uma dessas caixinhas, né? Exatamente, é algo que é interessante mesmo de analisar, né? Ainda mais no online em si. Obrigada, Janice, pela sua contribuição. Pode falar, Jordana, acho que você ia falar alguma coisa ou não? Não, eu ia falar também a mesma coisa, que foi interessantíssimo esse texto, porque eu também fiquei pensando bastante, né? Principalmente na parte quando ele fala de recompensas, né? Ele tem uma parte que ele fala de recompensa, seja ela por dinheiro, seja por visibilidade, alguma coisa assim, que eu fiquei pensando também na minha pesquisa, né? Porque dentro do ambiente que eu estou estudando, né? Que é o GTA Roleplay, tem muito essa questão da criminalidade. Ele tem uma parte que ele cita no final também, né? De ilegalidade, criminalidade. Então, isso ficou... Eu preciso... Marina, se puder depois passar os outros textos que falam sobre isso, porque realmente é altamente relevante. Eu acho que para todo mundo aqui vai contribuir de muito, né? Vai ser muito bom. Eu vou passar para você. Foi muito bom. Eu vou passar. Eu vou enviar lá no grupo os artigos.
Mas é isso, então, pessoal. Se ninguém mais quiser falar ou fazer nenhuma contribuição, nós vamos encerrando por aqui nosso encontro. A Silvia até me mandou mensagem aqui que ela teve que resolver um problema, por isso que ela deu uma saída mais cedo aqui. Porque ela sempre finaliza aqui com a gente, que a Silvia ela está à frente aqui do GCC, que é a nossa orientadora, professora do PPG-Com. Mas a gente continua essas discussões, né? Tá só iniciando essas discussões hoje. A gente vai continuar daqui a 15 dias no próximo texto que a gente vai ler e que a gente vai aprofundar mais nesses estudos. É até a Fernanda que vai apresentar o próximo texto, que a gente vai falar, trazer outros conceitos diferentes para abrir ainda mais a nossa mente em relação ao consumo online na visão de outros autores, né? Então tá só começando aqui. Então eu queria agradecer vocês pela presença aqui hoje e pelas contribuições, e que é importante e interessante que vocês estejam sempre aqui também, participando, contribuindo, discutindo, para que a gente possa gerar toda essa troca aqui que teve hoje. Então, obrigada, pessoal. Até o próximo encontro. Obrigada, Marina. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Até mais, gente. Também. Daqui a pouco eu vou subir o vídeo e aí, quem quiser Pois tu rever manda. depois... Eu cobrei Jordana durante o processo. Jordana, mulher, tu tá gravando. Vai dar certo. Valeu, Tchau, gente. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.